Oi, boa tarde, meus irmãos. Seja bem-vindo a este segundo curso de espanhol de nível intermédio. Hoje, nós vamos aprender quando usar o Y e o U no espanhol. O que seria no espanhol? O Y e a U. Tá. Essas são parte de algumas conjugações no espanhol. Existem muitas variedades de conjugações que se usam, regras gramaticais. Então, estas é uma das principais que nós vamos aprender hoje. Tá. Em esta aula, nós vamos aprender sobre quando usar o Y em espanhol e o U. Para que eles servem, por que eles se usam no espanhol e em que momento nós temos que aprender a estudar essa gramática. Então, em esta aula, nós vamos aprender o primeiro, que é o principal, quando usar o Y e o E em espanhol. Então, por quê? O Y, ela é um abreviado do E no português. Você sabe quando usar a conjugação Y e o E? Esta é uma dúvida muito recorrente entre os estudantes do espanhol, chamado de conjugação. Os alunos, lembre que eu di uma aula sobre conjugação. São uma pouquinha variedade, mas ela tem muita variedade de conjugações. As conjugações são a parte da que formam essas palavras, adjetivas, e cada uma tem uma maneira de uso. Vejamos a seguir quando usar. No espanhol, as conjugações adjetivas são o Y. Também, em espanhol, tem o E, que se usa no momento. Só que eu coloquei o E para que você lembre que ela é a tradução do I, que é o E no português. E o uso de cada uma varia de acordo com a palavra seguinte. Então, eu coloquei desse jeito para que você tenha uma familiarização com a tradução dela. Porque ela tem quase a mesma regra que no português, que o E. Por exemplo, Maria e eu. Então, Maria e eu. Então, esse seria um exemplo de por que eu coloquei o E na tradução no português. Seguimos. Vejamos a seguir cada destas conjugações. Lembre-se que estas são conjugações, são que ela forma as palavras e complementos a dicha frase. A conjugação do Y, que é o Y. Utilizamos o Y antes de palavra que não começa com I ou I. Lembre-se que o H é mudo, não tem som no espanhol. Exemplo, pão e queijo, que é o pão e o queijo. Então, ela é a tradução que você tem no português. Livros e quadernos. Livros e cadernos. Niños e niñas. Meninos e meninas. Espanhol e chino. Espanhol e chinês. Então, ela é o abreviado em português do E, que é as mesmas regras que você usa no português, que seria o E, que sua pronunciação seria como I. Por isso, ela está familiarizada com ela. Também, acho que deve lembrar que quando você tem que a pronúncia do Y, é quando ela está sozinha. Em este caso, nós vamos aprender só quando o Y está sozinho, se uma vocal ao lado. Porque se ela tem um vocal, por exemplo, aqui, ela estuviera distinta sua pronúncia, porque ela tem dois jeitos de se pronunciar e de escrever. Então, você lembra que no português, eu, e no espanhol é eu. Então,
Para escrever no espanhol, ela leva um Y e um vocal ao lado de sua pronúncia seria yo. Só como nós vamos aprender quando ela só está sozinha, que é a maneira mais fácil e uma principal que você tem que aprender. Então, a regra gramatical é simples. Pão e queijo. Então, você está referindo duas coisas para separá-las e não que ela não fique junta. É na mesma regra no português. Você não vai falar, por exemplo, livros e quadernos. Que é o livro de cadernos. Você não pode falar desse jeito. Você tem que separar duas frases que você vai falar. Por exemplo, que são ninhos e ninhas. Você está referindo a duas coisas, complementando a frase no espanhol. Então, seguimos. As conjugações. No espanhol se fala las conjugações. Em espanhol são palavras que unem dois termos de uma mesma oração. Exatamente. Você está referindo duas coisas só em uma oração. Ou duas orações. Há conjugações coordenativas. Conjugações coordenantes exercem a função de coordenar períodos ou sistemas de um mesmo tipo ou função, sem dependência entre eles. Dizer. E neste slide não está falando que as conjugações são términos que unem uma mesma oração. Então, só que tem muitos tipos de conjugação. Existe a conjugação do Y, do O também, do E, que ela se usa de outro jeito, tem o Y quando ela está junto com o vocal, a palavra também na conjugação, seas ou seais. Então, esses são tipos de conjugação que ela tem muita profundeza, que nós vamos aprender diante da aula. A primeira que nós aprendemos, a mais simples, seria o Y e o que se usa muito em frases tanto informal, formal, em todos os momentos, incluindo o que se pode usar igual forma. Ela se usa no momento formal e informal. Ela não tem um motivo quando usar, só que ela se usa para se complementar uma frase, que seria uma oração em espanhol. Então, vamos a seguir. Ao estudar a língua espanhola, o estudante brasileiro terá contato com um fenômeno que não ocorre no português, que é a mudança do Y. Então, o Y, ela sim tem muita mudança. Acho que é uma consoante muito complexa. Por quê? Porque ela muda muito do som. Ela passa do ser a pronunciação do I a passar de uma pronunciação já. Como eu falei, se ela tem um vocal ao lado, essa pronúncia seria distinta. Só que nós não vamos aprender isso hoje. Ela está agora sozinha. Não tem pronúncia agora distinta. Só se vai pronunciar I. E para o? Para o, ela não tem um som que cambia muito. Ela tem um som que o normal depende como é a oração. A parte disso, ela todos os países usam a mesma regra. Ela não cambia no país. A Espanha usa a mesma regra do Y, incluindo México e Colômbia. Eles usam Y para separar as duas orações em uma só. Eles falam do mesmo jeito, não tem um cambio de pronúncia
Só cambiaria a forma como ele se expressa, mas o jeito de falar é a mesma. Por exemplo, eles vão falar Maria e Daniel. Eles usam a mesma regra. E quando eles, o Y tem um vogal, ela pronuncia o jeito da pronúncia dela, que seria ya. Por exemplo, eu fui al parque. Ao pronome eu, que na tradução no espanhol seria eu, ela está usando o Y e o vogal O, que sua pronúncia é eu. E ela estuviera sonando desse jeito. Ou não tem essa variedade como tem um Y. Então, em estes artigos abordaremos o uso correto dessa conjugação coordenativas. Lembre-se que ela se paga com as conjugações coordenativas. Em espanhol, as conjugações adjetivas, que são conjugações copulativas, establecem relação de adição, servindo para introduzir duas ou mais possibilidades em geral. Usa-las e lembra isso. Então, em esta regra, vamos só apresentar a regra que já nós aprendemos, que ela é para separar duas coisas, dois sujeitos. Por exemplo, eu necessito um lápis e um cuaderno. Minha irmã necessita uma mochila e lápis. Então, eu estou separando duas frases em uma só oração, usando que é o pronome isso, que é o consoante dele. Que sua pronúncia é, lembre-se que o nome dela em espanhol é IY. Por exemplo, estes são outros exemplos mais para que você entenda um pouquinho mais sobre como nós vamos aprender dela. Por exemplo, a Julia le encanta bailar e cantar. Ela se está referindo, ela está dividindo dois com momentos em uma só. Ela está falando que Julia adora dançar e cantar. Lembre-se que a tradução no português é a mesma regra do E em português. Comi pão e queijo. Comi pão e queijo. A classe vieram José, Maria e Antônio. José, Maria e Antônio vieram à aula. Ella é honesta e simpática. Ela é honesta e simpática. Então, aqui nos está referindo a regra fácil de entender, não tem tanta complicação em si. Sua regra é praticamente sencilla, básica. Ela se está referindo aqui, dividindo duas orações em uma só. E ela é a tradução do português do E. Então, ela não tem tanta... Eu estou achando só quando ela está sozinha. Esta parte é mais fácil quando nós nos vamos a referir a outra que ela está conjunta. Mas nós vamos a falar das conjugações, que são essas, a frase que temos para unir uma oração só. Então, no entanto, devemos empregar a conjugação E, que é esta que você tem no português, no lugar de Y. Quanto a palavra se a seguinte de começar por I ou A. Então, esta é uma referência porque no espanhol também se usa o E, só que não muito como o Y que é, porque o Y é mais forte que o E. Países usam o E e outros não.
nós usamos mais o isso, que é um mais que ela como domina nessa área, que o E, ela se usa na mesma regra, só colocando o E. Seria comi pão e queso. A classe vinieron José, María y Antonio. Ella es honesta, es simpática. Então, se você quer aprender qual é a função, se ela tem, se tem no espanhol, só que não se usa de uma maneira cotidiana. Ela se usa muito pouco. E vai falar e escrever muito com a regra do Y. Quando você vai, por exemplo, escrever na carta de uma pessoa sobre aquela pessoa em vista, você tem que escrever com isso. Não se escreve tanto com E. Se tem essa regra, só que não é muito forte como o Y. Então, ela é uma regra fácil, você está referindo a duas pessoas, uma só, que come pão e queso. En la clase vinieron José, María y Antonio. Y ella es honesta y simpática. Então, ela se está referindo a duas coisas a uma só. Está falando que ela é uma pessoa simpática e honesta, usando a regra do isso. Seguimos com nossa aula. Então, já que nós aprendemos um pouquinho como é isso, só quando ela está sozinha, porque ela tem muito jeito de falar. Só que nós vamos falar mais sobre a conjugação dela. Nós vamos aprender o uso do U, que ela é também importante do uso da língua cotidiana espanhola. Então, lembre-se que o I é para separar duas coisas ou objetos e dividir um termo só. E o O é quase igual, só que distinto. Por quê? Não entendi. Ela se está referindo a duas coisas. Você está referindo a uma pessoa e a outra pessoa ao mesmo tempo. Por exemplo, meu amigo e eu. Não é distinto. Você se está referindo a uma coisa, objeto ou um momento que você está acontecendo. Por exemplo, vamos sair no slide onde fala o uso do U. Desculpa. Então, quando usar o U? Você sabe quando usar a conjugação U? Esta é uma dúvida muito recorrente entre os estudantes de espanhol, chamada de conjugações alternativas. Elas têm diferentes maneiras de uso e vejamos assim como usá-las. Então, já ele está falando porque tem muitos tipos de falar o tipo de conjugações. Se tu conjugação alternativa, que seta, ou conjugação tradicional. Existem muitos tipos de conjugação, porque é uma conjugação variada. E neste nós vamos aprender como usá-las. Por exemplo, no espanhol, a conjugação alternativa são ou e o também. A conjugação alternativa são duas, ou e o, porque ela tem dois só que neste dia nós vamos aprender na parte do U, que é quase a mesma regra, só que tem que colocar a letra, a frase ou vocal hacia o. Só que hoje nós vamos aprender quando usar a conjugação U. O uso de cada uma varia de acordo com a primeira sílaba da palavra seguinte. Assim como conjugação aditiva, que a conjugação aditiva é o X. Estas são alternativas e outras são aditivas. Vejamos a seguir o desta conjugação U. A palavra que termina com uma destas sílabas utilizamos o como conjugação alternativa.
Não entendi como é. Então, por exemplo, mulher ou homem. Então, você vai ver, esta é uma vogal que se usa só no momento alternativo, como outra som mais. Não, é como você estivesse perguntando a uma pessoa o que prefere. Você prefere ver filme na sua casa ou ir ao cinema? Você está alternando duas coisas a outra porque você está referindo aditiva, de uma conjugação aditiva. E ela é a tradução do o. Por exemplo, mulher, o homem. Mar, o oceano. Mar ou oceano. Maíz ou huevos. Milho ou ovos. Então, ele está referindo a outra alternativa, como que você está perguntando à pessoa o que prefere mais. Ela é usada só no momentos alternativos. Igual com o o. Estou falando do o com o. Ela também pertence da mesma regra, só que não se usa muito como o, igual do mesmo jeito, só que ela pertence a esta gramática e nós aprenderemos em outro momento. Então, outro mais exemplo são o outro aluno não hizo a tarefa. Se está referindo a outra alternativa, se está referindo a outra pessoa que não fez a tarefa. Por exemplo, ou outro aluno não fez a tarefa. Viene mañana o hoy. Você vem amanhã o hoje. Vai chegar em setembro ou outubro. Eles vão chegar em setembro ou outubro. Há mais mulheres ou homens. Mas se refere a eles como dicho de perguntas. Como um tipo de questão. Você vai usar, para deixar mais fácil, no momento quando você tem um tipo de questão e você coloca como outra alternativa para outra pessoa. E ela seria que ela usar desse jeito. E sua tradução ao português seria ou, que você olha aqui todas elas, é a tradução no português. Então, a partir disso, são conjugações aditivas e a partir do elas são conjugações alternativas, que são outras alternativas que você dá à pessoa. Entendeu? Seguimos com nossa aula. Outro exemplo mais seria verano ou outono. Já você está referindo a outra alternativa mais. Por exemplo, ¿tú prefieres el verano o el otoño? ¿Voy a la tienda o quedo em casa? Então, certas questões, certas perguntas, como que você prefere dar a elegir essa pessoa, dando duas alternativas, que é verano, outono, ou em um shopping, ou em uma loja. Se está referindo a essas coisas com o. Não, isso já é distinto. Você está referindo a duas pessoas em presente só e usando a regra que ela tem, que é referir-se a duas pessoas. Por exemplo, eu vou de vacaciones com minha amiga e Stephanie. Vou ao trabalho com mi amigo Jefferson e seu amigo Leonardo. Se está referindo a essas coisas, uma regra simples, básica, em uma pessoa para definir duas coisas só que ela é chamada conjugação aditiva. O é mais fácil porque se está referindo a alternativas que você dá a outras pessoas, incluindo certas questões, perguntas, etc. Deixando de lembrar que ela pode ser usada no momento formal, ela não tem uma regra assim como o verbo
usted, você. Então, ela não tem uma regra como essa. Ela é usada em todos os momentos. Por quê? Porque você pode falar, por exemplo, eu quero estar com usted. Ou usted vai ao trabalho ou a la casa. Yo no sé si a la casa o al trabajo. O sí, yo voy a estar hoy con mi colega y con mi amigo. Ciertas ocasiones assim você já vai referir, ela se pode usar no momento formal, então ela não tem problema nessa área. Só quero que você preste atenção como ela vai se usar. Aqui ela está usando em alternativa que o e sua tradução dela é ou no português. É a mesma regra de esta. Ela está deixando, ela é conjugação alternativa e o i. Ela é conjugação adjetiva. Como fala aqui, a Júlia le encanta bailar e cantar. Coisas para que você entenda de uma maneira mais fácil, não complicada, porque as conjugações, ela até muito difícil da a mesma pessoa que na língua espanhola, que escreve e fala, se hace difícil porque ela tem várias conjugações e se confunde. Então, eu deixei de uma maneira mais fácil e para que você não se confunda como eu uso dela. Então, eu também queria lembrar que em conjugações alternativas, elas são dois, que seria o o. Só que hoje nós vamos aprender a parte do o. Depois aprenderemos a parte alternativa do o. E o y também do mesmo jeito. Ela tem o i e o e, só que o e não se usa muito como se fazia no tempo de antes. Agora se usa mais que o y, que é a mais forte, a que se usa mais, e se usa nos momentos que você vai escrever na carta ou um convite a uma pessoa. Tá. Deixando de lembrar que a conjugação dela é aditiva. O é uma conjugação alternativas e o y é conjugação aditiva. Seguimos. Conclusão. Tá. Como aprender? Sabemos que durante uma conversa real, não há muito tempo para prestar atenção na sílaba que inicia uma palavra, para usar a conjugação correta. Então, porque ela tem muitos e depende da sílaba como ela vai, você vai usar o tipo da conjugação, só que são muitos e é difícil prestar atenção. Se você está aprendendo a língua, você não tem uma familiarização com o som da língua espanhola ou castelhana, que se hace falar, será difícil entender o tipo de sílaba que ela está começando. Por isso, internalizamos estes padrões através do contato constante com o idioma, junto com muita repetição. E se você mesmo ler de uma maneira que você consiga entender o som dela. Então, se você pode olhar, o Y, ela tem uma certa familiaridade, só que não é a mesma. O Y se usa no momento outro e o também. Elas são usadas no momento distinto comparado com a outra. O uso dela. Então, também lembrando que tem variações de conjugação que se usa, só que elas são as principais. Eu divido em dois, porque na conjugação do Y, que é a conjugação aditiva, ela tem um E, só que eu excluí porque ela não está usando muito, não é uma conjugação que ela se usa muito forte.
incluindo da mesma forma do U, que ela é uma conjugação alternativa. E ela é usada em qualquer momento, só que excluir o O, porque o O é o mesmo jeito. Por quê? O O é só colocar no lugar do U. Pode ser um ou outro aluno não hizo a tarefa. Aqui, se você quer aprender, pesquisar um pouquinho mais sobre a conjugação alternativa, salientar o U e o O. Você precisa só colocar o U, a ação fica do mesmo jeito, porque ela não tem como um caminho da parte gramática dela. Ela ficaria do mesmo entendimento e do mesmo jeito. Estaria ficando deste jeito. Uno o otro alumno no hizo la tarea. ¿Vienes mañana o hoy? Vai llegar em setembro ou outubro. Só você precisa colocar o vocal U com O, porque ela tem o mesmo significado. Ela não tem um caminho, porque ela é a abreviação de ela. Se você põe lá, está o O e o U. Então, é o mesmo significado dela, só a tradução desse jeito. Se aqui há um O, é a tradução deste. Se há um U, é a tradução deste jeito. Ela não tem tanta complicidade como tem um Y. O Y tem mais variedade, tanto do som dela, ela é dependendo de como vai a oração. Então, eu deixei um pouco mais fácil, porque ela é desse jeito. Aqui, era só, já falo aqui, é quando a palavra seguinte começar com I ou por raiz. A Júlia le encanta bailar e cantar. Então, essa é a parte mais fácil dela. E ou também é uma forma de aprender de uma maneira fácil. Então, na parte da conclusão, ela está falando que nós temos que aprender de uma maneira correta. Por isso, internalizamos este padrão e através do contato constante, com muita repetição e memorizá-lo também. Se você presta atenção nesta regra, sempre que escreva um texto em espanhol, uma vez que durante as fitas temos mais tempo para pensar. Por quê? É mais fácil falar-la que não escrever. Por quê? Esta gramática ela é usada mais para a parte da escrita. Por isso eu coloquei o isso ali. Porque você vai fazer cartas ou pedir por exemplo, um resumo em espanhol e você não sabe dividir, você vai usar a regra disso. Por exemplo, eu te invito a mi cumpleaños, José, Maria e Josefina. Então, tipo de jeito, ela sirve para essa função, a parte da escrita. Que fala aqui, uma vez que durante a escrita tem mais tempo para pensar, porque você vai praticar escrevendo a gramática dela em um papel, memorizando essa escritura. E observar este padrão durante um processo de aprendizagem do texto com áudio. Então, é importante muito que você escute, eu vou deixar links, onde você vai escutar e vai prestar a diferença de cada uma, incluindo o U e o O. Da outra aula, nós aprenderemos sobre o U e o O. Você vai escutar, porque elas são iguais, só que você tem que aprender a diferenciar o som dela, incluindo o Y. Tá. E, aos poucos, do uso dessa regra ficará internalizado de maneira automatizada. Já depois, quando você vai pegando, dominando a língua espanhola com a regra do Y,
seja mais fácil e você vai falar de uma maneira autônoma, mais fácil e sem complicações, tá? Muito obrigada por prestar atenção nesta aula. Lembre-se que o Ictus você usa no momento quando você se está referindo a outras pessoas, por exemplo, entre dois, Maria e Juliana, ou referindo-se a outro projeto também, por exemplo, necessito um caderno e um lápis. Jeitos que se está referindo a uma relação que ela está separando. Isso serve para separar palavras. E o se usa para momentos para colocar frases alternativas. Por exemplo, tu prefieres ir ao parque ou à la piscina? Tipo jeitos dessa forma. A tradução do isso é ou é na mesma regra que se usa no português. E a tradução dela é ou, que na parte no português é a mesma regra, que se está referindo a uma parte alternativa dela. Então, muito obrigada por prestar atenção nesta aula. Agradeço que você estava presente neste dia. Muito obrigada. Prestem, estudem ela, procurem áudio, intentem escrever, intentem ter mais contatos em blogs, links, tá? Muito obrigada. Até logo na próxima aula.